O Urian está agora aqui com a gente, Fancelli. Urian, a gente está até falando que, na verdade, economicamente, essas sanções, o Urian parou no meio do caminho para nos atender. Essas sanções, elas acabaram economicamente não fazendo uma grande diferença para a Rússia. Você não tem um fast food ou uma loja, né, de moda, enfim, pode ser lá internamente, alguma classe média, alta, que queira comprar ou ir no fast food. Mas economicamente não fez. Agora, é muito preocupante essa questão quando a gente fala de perpetuação dessa guerra, já que o grande opositor de Putin acabou sendo condenado somando mais de 30 anos. Isso quer dizer que Putin ficando no poder cada vez mais, até porque quando alguém se opõe, acaba sumindo de alguma forma, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Bom, a Rússia ela já não é uma democracia há muito tempo. Democracia, inclusive, era um termo que o Putin usava bastante lá atrás. Ele começou a falar cada vez menos nisso, falando em direitos humanos. Teve hoje, inclusive, um comunicado do chefe de direitos humanos da ONU dizendo isso, que o que está acontecendo na Rússia agora é uma perseguição, ele chamou de uma perseguição. Você tem ali um Estado que hoje usa de um próprio sistema, né, que é uma democracia forjada, para perseguir qualquer opositor, que é muito diferente daquilo que acontece na Ucrânia. A Ucrânia, por mais que ela tenha todos os defeitos, que ela tivesse todos os defeitos, ela era um país onde havia transição de poder, que é o maior símbolo de uma democracia, e o Putin agora aí, ele foi um passo além e tem claramente perseguido não só seus opositores, mas também a imprensa. E, Paula, isso pega pior ainda quando a gente olha para o que aconteceu depois do motim do Grupo Wagner, porque o Putin ele acaba sendo mais rígido, tendo aí uma mão de ferro mais forte com um opositor, um oponente que já se encontra preso, mas ao mesmo tempo ele deixa aí com que o Prigozhin, né, que incitou todo esse motim do Wagner, saia ileso. Então ele acaba até aí parecendo um pouco covarde. Urian, ainda seguindo nessa linha de raciocínio, justamente porque a gente sabe que isso do Grupo Wagner, né, essa tentativa aí de invadir as ruas de Moscou, foi algo que desestabilizou, de certa forma, o Kremlin e até desestabilizou a visão do Ocidente para com em relação ao Putin, né? Então, você acredita também que isso da pena do Navalny, que é algo que, enfim, não surpreende, né? Já era esperado, mas você acredita que esse movimento também aí é uma tentativa do Kremlin ainda de reforçar ainda mais o seu poder diante, enfim, talvez de uma contraofensiva ucraniana e de um momento que está todo mundo aí de olho no leste europeu? Bom, eu acredito que seja mais uma tentativa de mostrar mãos de ferro, até mesmo porque outras características, outras qualidades, a Rússia tem encontrado dificuldade em projetar para fora. Se a gente olha, por exemplo, para aquela cúpula que o Putin fez com os países africanos, é uma cúpula que, em comparação com a primeira edição, teve quase metade dos líderes, dos chefes de Estado que compareceram. Então, a Rússia ela tem, sim, perdido espaço, ela tem perdido esse protagonismo cada vez com menos aliados. Agora, esse fim de semana também vai ocorrer lá na Arábia Saudita uma cúpula com outros países, com países do Ocidente e países também em desenvolvimento. A Ucrânia vai aproveitar isso para tentar tirar aquela imagem de que a Ucrânia só tem o apoio dos países do Ocidente, os países da Europa, os países da América do Norte. Então, vai ser aí uma tentativa de tentar cortejar os países como Índia, inclusive o Brasil também, para que eles tomem aí uma posição mais firme, mais a favor da Ucrânia. Isso é muito importante. Eu ia perguntar também para você, porque a gente viu algumas sanções acontecendo na Rússia e parece que não, no final das contas, não ameaçaram muito a Rússia ou Putin nessa guerra contra a Ucrânia, que os ataques começaram por lá, né? A gente estava dando exemplos até de grandes marcas que se retiraram da Rússia, como achando que poderia ser algo que intimasse o país a parar a guerra, mas isso não aconteceu. Por que isso não aconteceu? A Rússia realmente é independente, ela não precisava, tudo bem para ela essas sanções, ou o apoio que ela tem já é o suficiente? Ou ainda mais uma alternativa, Urian. A gente tem o Putin com a cabeça dele e ali ninguém mexe mesmo. Tem isso, Paula, mas em relação às sanções, isso é um pouco controverso. Por que eu falo isso? Porque os dados que a gente tem em relação à Rússia são dados que são mascarados.
a gente não pode falar que as sanções elas não adiantaram 100%, mas elas ajudaram sim, a de certa maneira, mesmo que de modo mínimo, a prejudicar, a estrangular a economia russa. O que acontece é que a Rússia encontra, por exemplo, maneiras de mascarar esses dados, como, por exemplo, em relação ao desemprego do país. O desemprego do país, a Rússia dá um dado, mas quando a gente olha para estimativas internacionais, esses dados são diferentes. Estima-se que hoje a Rússia tem mais de 10% de toda a sua força de trabalho desempregada. Algumas importações de alguns produtos que são essenciais para a indústria russa, por exemplo, ela tem sofrido com isso, mas como ela tem conseguido isso, sim, ela tem conseguido fazer com sucesso, driblado essas sanções, com principalmente a venda de petróleo e gás. E isso ela tem vendido principalmente para a China e para a Índia. Então, é por conta disso que muitas vezes a Índia e a China acabam aí fazendo esse morde-a-sopra com a Rússia, porque elas têm basicamente conseguido escolher quanto elas querem pagar pelo gás e pelo petróleo russo. Então, elas têm usado isso em seu favor também. Além de que a China também tem mandado empresas e tentado ocupar aquele espaço que foi deixado pelas empresas do Ocidente lá na Rússia. Uriah, para a gente finalizar, aproveitando, falando justamente desse ataque de hoje, né, que é um ataque inédito contra o navio russo, te faço duas perguntas. A primeira, se você acredita que esse ataque de hoje tem um peso nível, estamos começando uma nova fase da guerra, por exemplo, da contraofensiva ucraniana de fato acontecendo, aquela contraofensiva que o presidente Volodymyr Zelensky está prometendo há muito tempo. Então, se você acredita que significa, de fato, essa nova fase da guerra e também qual a importância, porque a gente sabe que é a primeira vez que isso acontece com um navio russo, mas a gente vê acontecendo justamente com navios ucranianos desde que o acordo foi quebrado. Qual é o tamanho e a importância da Ucrânia para o mercado mundial de grãos e o peso disso tudo no mercado internacional, Uriah? É muito grande, já houve lá atrás um aumento só de um dia para o outro de 3% do preço do trigo. Então, assim, o mercado como um todo ele vai começar a sofrer mais. No geral, aí um aumento de 8% do preço dos grãos. Os países mais afetados acabam sendo aqueles mais pobres também, né? Inclusive, a Rússia ela tem sido acusada de usar o alimento, a comida, como arma de guerra para poder pressionar e conseguir apoio, para conseguir, inclusive, a remoção de algumas sanções lá fora. Agora, em relação a esses ataques de hoje, é algo que eu já comecei a falar há algumas semanas, que pelo menos eu interpreto dessa maneira, que de um tempo para cá, existem cada vez mais sinais, está cada vez mais claro que a guerra ela começou a respingar para fora da Ucrânia, e era algo que, inclusive, o Zelensky se comprometeu lá atrás para conseguir ajuda do Ocidente, da União Europeia, dos Estados Unidos, de que a guerra ficaria ali, limitada ao território ucraniano. Mas quando a gente vê outras coisas acontecendo fora da Ucrânia, como, por exemplo, armas nucleares pela primeira vez desde o fim da União Soviética, saindo de território russo e indo para Belarus, isso é um sinal de que a guerra está indo para fora da Ucrânia, porque a União Europeia, os países da OTAN ficam muito mais vulneráveis. Outro sinal, bombas, ataques sendo feitos a menos de 200 metros da fronteira com a Romênia, que é um país perto da OTAN. Ali na Europa, que mais que tem um drone que acaba caindo em Zagreb, capital da Croácia. Então, esse ataque que aconteceu hoje num porto russo mostra também que o Volodymyr Zelensky não está mais ali seguindo aquela linha que ele tinha prometido desde o começo da guerra, de que a guerra não ficaria ali só no território ucraniano. Inclusive, a Ucrânia ela tem assumido esses ataques, que é o que o Zelensky disse, que a guerra vai voltar para o território russo. Isso sem falar nos ataques em Moscou só na última semana. Uriah, muito obrigada, viu? O Uriah está viajando, né? Então, boa viagem para você. Ele parou no meio do caminho para nos atender. Obrigada, viu? Até a próxima. Bom fim de semana. Desculpa por ter entrado do aeroporto de Guarulhos, mas deu certo, que bom. Deu certo, tudo a ver, né? Guarulhos Internacional, tava tudo certo. Beijo para você, até mais. Até mais, obrigado.